RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nossas Histórias conta hoje a história de José Paulo Richter, o popular Juca. Ele é o presidente da Richter Group de Lajeado. Seu mais recente lançamento é o 386 Business Park, localizado às margens da rodovia BR-386, que reúne em um único local opções de negócios e de lazer, criando um novo espaço de convivência no interior do estado. José Paulo, você fez um grande investimento, de porte muito grande, em época de crise e de incertezas. É muita coragem ou não? Bem, é um prazer estar aqui. Posso lhe dizer que sim, é preciso muita coragem e ousadia ao mesmo tempo, mas a gente está conectado às grandes tendências. Né? O mundo inteiro está mudando, as pessoas estão mudando os hábitos de consumir e de viver, e esse empreendimento, ele traz esse conceito em si. Uma nova forma de viver, de descentralizar os centros. Então, nós acreditamos muito e o nosso país já vem com uma economia estancada há muito tempo. E, como todos os mercados, o nosso tempo também é cíclico. E nós sabíamos que, na medida que o tempo passasse, também as coisas começarão a acontecer. Nós nos antecipamos, enxergamos uma grande potencialidade que é essa rodovia BR-386. Uma rodovia, para você ter uma ideia, passam quase 50 mil pessoas todo dia. São 25 a 30 mil carros que passam por lá. A localização é ainda em Lajeado ou já na parte de Estrela? Já é na parte de Estrela, que Lajeado e Estrela, elas são casadas por um rio. Nem tão bem casados, porque há rixas entre as duas cidades ainda ou não? Eu acho que no passado teve, mas a tendência é de que isso vai se perdendo com o tempo. E a região do Vale do Taquari é uma região muito próspera. São 350 mil habitantes que moram em 36 cidades daquele vale, um vale próspero do vale. E se nós analisarmos, nós somos o centro do centro. Nós, num espaço de 200 quilômetros, num raio de 200 quilômetros, nós atingimos 50% da população do estado e 50% do PIB do estado. Nesse sentido, essas pessoas que passam na rodovia, que a BR-386 é uma das mais importantes rodovias da produção do estado, do país inclusive, e ela tem uma extensão de 450 quilômetros, e com toda essa demanda de pessoas que passam todo dia, era imprescindível que se criasse um empreendimento, um novo espaço para que essas pessoas possam parar. E de contrapartida, nós estamos oportunizando a players dos mais diversos tipos e modelos para que possam potencializar os seus produtos para essa demanda toda que passa diariamente. Conta um pouco detalhe, como é que vai ser o 386? Ele é um empreendimento instalado em uma área de 17 hectares. Não é um shopping, não? Não. É um espaço, um novo espaço de uma nova tendência, quase que um shopping ao céu aberto. Né? As pessoas querem viver experiências, elas querem fazer negócios ao ar livre. Então, a ideia é apresentar esse empreendimento. São 100 terrenos, todos eles com 1.000 metros quadrados. Tem uma grande vantagem, é um potencial do empreendimento que tem 1.000 metros de frente para a rodovia. E nós temos que, quando empreendemos, nós temos que entender a região, e as nossas empresas, elas querem utilizar essa vitrine. E é uma grande vitrine estar exposto a uma rodovia dessas. Os terrenos, portanto, são uma espécie de loteamento, mas o loteamento não é de moradia, é de negócios. É um negócio e entretenimento, talvez? Entretenimento também. Sim. Ele abre um leque de muitas oportunidades. Nós já estamos com algumas âncoras se preparando e se preparando para se instalarem lá, porque a obra ela deverá ser entregue em agosto do ano que vem. Então, na medida que a gente tem esse tempo para entregar a obra pronta, as pessoas já vão se preparando para potencializar os seus negócios. Como isso será? Será um grande espaço de parada e destino, né? Onde as pessoas vão poder fazer a sua parada na viagem, o seu descanso da viagem. O empreendimento propõe espaço para hotel. Teve alguma inspiração de fora isso? Na Europa e nos Estados Unidos isso acontece já há muito tempo.
né? É uma tendência aqui para o Brasil também. Nós não temos nada idêntico a esse empreendimento no Rio Grande do Sul e no Brasil também não, onde está conectado tudo no mesmo empreendimento. Sim. E de forma organizada, onde que todos terão os seus espaços, mas todos vão ajudar um ao outro a oportunizar um produto para que essa demanda possa usufruir. Nós vamos voltar ao José Paulo, o Juca de hoje, mas o Juca de hoje, o José Paulo de hoje, não é o mesmo de há 30 anos atrás. Começou com um auxiliar administrativo de uma contadora, de uma contabilidade, é isso? Isso. Conta um pouco a tua história. Bem, eu nasci numa cidade chamada Canudos do Vale, e depois de fazer... É uma cidade isso? Já é uma cidade, é uma das cidades do Vale do Taquari, uma das cidades que se desmembrou de Lajeado. Sim. E eu passei toda a minha adolescência lá. Meu pai foi professor, diretor da escola. E quantas pessoas são da família? Somos 4 irmãos. Seu pai veio da Alemanha ou não, né? Então, meu pai, ele é a 6ª geração no Brasil e eu sou a 7ª. Eu e os meus irmãos somos a 7ª geração já. O nosso imigrante veio em 1858 ao Vale do Taquari, trazendo a sua família. Aliás, aqui tem um livro da história da família, né? Isso. Inclusive com fotos do contrato de compra dos alemães aqui no Brasil, não é? Exatamente. Foi uma busca que meu pai fez da nossa família e também de várias outras famílias, que ele é um pesquisador e já faz mais de 40 anos a pesquisa da história. E nós conseguimos resgatar desde lá da onde os nossos antepassados, o imigrante nasceu, né, na cidade de Weyers, hoje pertence a Hessen, na Alemanha. Então, voltando, passei a minha infância em Canudos do Vale, depois fui à cidade de Lajeado, né, com bastante dificuldade naquela época, estudando durante a noite, trabalhando durante o dia, servindo de meio-dia ao almoço para ganhar almoço. Aos finais de semana era cobrador de ônibus para ganhar a passagem de volta para casa. Então assim foi se construindo. O meu pai... Conseguiste te formar em algum nível superior? Não, eu fiz o nosso segundo grau completo na cidade de Lajeado, e depois eu fui prestar um vestibular para letras e fiquei durante 30 dias estudando. Aí veio um convite e uma vontade que era muito grande do meu pai, por ele ter ido em 1987 para a Alemanha, e ele queria que os filhos dele também fossem. Em 1990 nós fomos à Alemanha, permanecemos por um ano lá, e depois voltando a Lajeado, um trabalho voltado à cultura alemã. Ainda na Alemanha, quer dizer, é um programa, não sei se ainda hoje existe, dos alemães de pequenos proprietários, exatamente, né? Era esse, é um programa de intercâmbio, era a única possibilidade que na época a gente tinha, e nós estamos falando lá de 1990, muita dificuldade, a distância, não tinha telefone, não tinha internet, e a nossa forma de se comunicar era via carta. O que fizeste na Alemanha nesse ano? Eu morei numa família, o meu irmão também, uma família de pequenos agricultores. Vocês foram de dois? Isso, em famílias diferentes. Foi um estágio completo com o objetivo de aprender a cultura, a história, resgatar a história, a língua, né? Mas em que trabalhavam? As duas famílias onde nós trabalhávamos, elas tinham criação de gado leiteiro. Então era no interior da Baviera, uns vilarejos muito bonitos. Eu morei numa cidadezinha de Mussenhausen. Tem que levantar cedo para tirar leite? Muito cedo, Apesar de na época nós nunca termos trabalhado na agricultura, foi a forma que a gente teve de viajar para a Alemanha. Claro. E comprometidos, porque isso foi a nossa base familiar, comprometimento com as coisas assumidas, e a ética, a conduta, a disciplina, nem se fala. Então, vivendo isso na Alemanha também, vivendo e entendendo como os nossos antepassados viviam lá, e como o que eles fizeram, as dificuldades que eles tiveram de vir aqui construir a nossa história, a nossa continuidade da história aqui no Brasil, é muito importante fazer esse resgate. Mas como é que o filho do historiador, do professor, não entrou na área também do magistério? Então, eu fiz o vestibular, prestei o vestibular, estudei 30 dias e depois acabei indo para a Alemanha, voltei, fiz um trabalho voltado para a cultura alemã. Depois, há uma nova ida para a Alemanha em 1993, a convite do Instituto Goethe. Eu fiquei também por 13 meses. Lá eu recebi a visita de um empresário da minha cidade de Lajeado, onde que ele me convidou para, quando eu voltasse, integrar a empresa dele, que era uma empresa que trabalhava dentro do mercado imobiliário. E aí começou a história, né, há 25 anos de
de mercado a tua imobiliário. vinculação com o mercado imobiliário. Você não trabalhou também numa fábrica de sapatos também? Também, antes, isso tudo foi antes de ir para a Alemanha? Antes de ir para a Alemanha. E teve uma passagem muito interessante na Alemanha, em 1993, quando o Weizsäcker era presidente, eu encontrei ele naquela cidade, me correspondi por cartas por muito tempo com ele. E depois ele veio há um tempo atrás. O presidente da Alemanha? Na época ele era o Richard von Weizsäcker. Ele esteve na cidade onde eu fiz aquele curso, aquele estágio, né, com a convite do Instituto Goethe. E foi uma convivência espetacular, por eles terem interesse, né, em um jovem que estava na Alemanha, que falava já fluentemente bem o alemão, vindo do Brasil, por exemplo, que na cabeça dele, ele não sabia que eu não tinha esse conhecimento de que se tinha tanto trabalho voltado ao resgate e à preservação da cultura alemã, como hoje nós temos aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então, essa ligação que tu tinhas, eventual ligação que tinhas com o magistério, desapareceu? Desapareceu. No momento que eu retornei em 93 ao Brasil, eu ingressei no mercado imobiliário e aí continuo até hoje. E agora, assim, desenvolvendo esse tipo de empreendimento. Começou como corretor? Como corretor. Aí lembro também de uma passagem, um conselho que meu pai me deu. Ele disse assim: filho, quando você economizar o seu dinheiro, compra terreno, né? Porque terreno é o melhor investimento. Eu passei a entender com muita força esse conceito dele, e aí a gente passou a comprar hectare e transformar, então, hectare em metro quadrado, e é o que a gente até hoje faz. E como é que foi a passagem depois para empreendedor? Mas sobre isso nós vamos falar na segunda parte do nosso programa, que antes de passar para o intervalo, nós temos um recado da Unicred, feita em forma de pergunta. Por que alguém precisa perder para o outro ganhar? A Unicred tem essa resposta. Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. É por isso que a Unicred quer construir uma outra realidade em que a cooperação exista sem o individualismo, a riqueza sem a miséria, o sonho sem a desilusão. Esse é o propósito, criar um mundo de prosperidade sem perdedores. Se você também acredita nisso, faça parte da Unicred e experimente a força de uma instituição financeira cooperativa que trabalha para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Nossas histórias. Oferecimento Unicred. Nossas histórias. Oferecimento Unicred. Nós estamos conversando com José Paulo Richter, popular Juca de Lajeado, presidente da Richter Group. José Paulo, agora nós vamos apresentar um pouco o álbum da família, que já falamos sobre a tua família, começamos a falar sobre os empreendimentos. Vamos mostrar a foto agora, as fotos. Como é que é? Estão ainda baixando as fotos, exatamente isso. Então, bata aqui um pouco, nós vamos falar. Tem fotos de diversas etapas da tua vida, né? Até aí, tu achaste que tua vida foi uma sucessão, digamos, vitoriosa, não? Com certeza. Muito difícil no início, porque os nossos pais criaram 4 filhos, né? E nos orientaram a seguir uma conduta com seriedade, com comprometimento. E o meu pai foi um político, construiu a sua vida na política. Então é muito importante hoje, a gente passa por um descrédito muito grande, né, dos políticos. Sim. E ele fez uma gestão muito comprometida e nos passou esses conceitos. Inclusive, então, ele tirou uma colocação positiva. Já estão começando as fotos. Aí, é tua isso aí? É isso aí, é bem pequenininho lá. Devia ter aí uns 2 anos, né? Ali já estão os meus irmãos. Nós somos 4 irmãos, o Guinter, o Luiz Carlos, aí eu e o Paulo César. Qual é? Tu é o meio, não? Eu sou, da escadinha lá, eu sou o segundo. De cima para baixo? O terceiro, desculpa, o terceiro. De baixo para cima? De baixo para cima, o terceiro, exatamente. Chapéu e tudo. Meus irmãos Guinter. Aí é uma foto com o presidente da Alemanha. Qual é deles? Foi em 1993, lá está comigo um colega de curso, Ângelo Braun. Foi na Alemanha, é isso? Foi na Alemanha, na cidade de Schwäbisch Hall.
Tem mais fotos? Ó, esse é o Zico. A gente tem um projeto muito interessante na nossa cidade, que é o Craques Solidários. É um projeto voltado ao bem social, onde nós organizamos um jogo de futebol com celebridades, ex-atletas, atletas atuantes. Aí são os meus irmãos, novamente, Paulo César e o Guinter. E esse é um evento que a gente organiza em dezembro, e nesse caso teve a participação do Zico. Aí já é umas imagens lá no empreendimento com o pessoal da Prefeitura de Estrela. Qual é o empreendimento? Empreendimento 386 Business Park. Ali foi quando nós apresentamos a Richter Group ao mercado há 5 anos atrás, imagem com a família. E essa é a área onde está sendo implantado o 386 Business Park. Ela pode ver a extensão. Esse é um outro empreendimento, que é o Urban Center. É um empreendimento muito interessante, que a gente recebe uma certificação internacional. Depois a gente vai falar um pouco sobre os vários empreendimentos, né? É isso aí? Bom, nós, na primeira parte, no primeiro bloco, nós começamos a falar um pouco do teu ingresso na área de incorporação da construção civil, né? Como é que foi, primeiro como corretor? Aí tu falaste que teu pai tinha te orientado a comprar terreno com o que sobrasse da renda, né? Logo em seguida, foi uma curta passagem nessa empresa. Em seguida, juntamente com outro amigo que trabalhava comigo na época, nós criamos uma nova empresa. E aí a gente passou a atuar dentro do mercado imobiliário muito como assessor de investimentos, que foi um foco muito forte que a gente teve, assessorar as pessoas a investirem bem o seu dinheiro dentro do mercado imobiliário. Com o passar do tempo, nós começamos a empreender e fazer loteamentos residenciais, fizemos vários, e eu considero sim o negócio imobiliário como muito importante, porque ele traz desenvolvimento e ele dá direcionamento para onde a cidade vai, né? Para onde se desenvolve, onde vai o desenvolvimento. E nós passamos a empreender, e numa trajetória de quase 20 anos, e depois disso sim surge a Richter Group, que é uma empresa familiar, e aí sim nós nos reconstruímos, tentamos nos remodelar a um novo mercado, e como falei antes, as pessoas, elas também estão mudando seus hábitos, sua forma de viver, e nesse sentido nossos empreendimentos passaram a ser voltados sempre com o intuito nas pessoas, tratando muito conscientemente da inclusão social, e trazendo projetos para principalmente descentralizar os centros, né, que é um problema grave hoje que o país inteiro tem. Nós nos desenvolvemos muito e de forma muito desorganizada. Especialmente em cima do automóvel individual, ou seja... Exatamente. Os congestionamentos e tudo. Exatamente. A cidade com algum tamanho já tem congestionamentos hoje. Isso, né? E não se teve políticas que se preocupassem muito com isso. Nós temos algumas cidades, sim, que são exemplares nesse sentido, mas a grande maioria delas cresceu e não se preparou para esse desenvolvimento. Digamos, o rumo que tomou a tua empresa continuava sendo de loteamentos? Sim, nós hoje... Vocês nunca construíram... Já construímos prédios também, mas hoje o foco é implantar esses empreendimentos. E junto disso a gente traz grandes oportunidades para os empreendedores a se associarem junto conosco, porque são os empreendedores que farão futuramente os prédios, as construções e tudo que vai se desenvolver naqueles empreendimentos, que estão todos eles focados, por exemplo, o Urban Center, que é o nosso projeto piloto, que foi instalado na cidade de Lajeado. Ele é um projeto que contempla tudo num lugar só, um projeto dentro de um bairro, né, focado dentro do grande conceito dos bairros inteligentes, as cidades sustentáveis, e nesse sentido sim que nós ganhamos um certificado internacional, que é o Green Building, certificado LEED. Green Building significa... Onde contempla, nesse sentido, a sustentabilidade. O que significa isso em prédios? Todo empreendimento ele tem que ser focado com vários critérios: mobilidade urbana, acessibilidade, toda a parte urbanística contemplada para as pessoas, né? A acessibilidade. A parte da tecnologia é muito importante nesse projeto. E a gente implantou esse empreendimento na cidade, e ele agora começa a receber os prédios. O empreendimento está com a sua infraestrutura já toda pronta,
Tem algum tratamento especial com água, por exemplo, de reutilização da água de chuva? Os prédios são induzidos depois, com o passar do tempo das suas implantações, eles recebem critérios para trabalharem com o seu cuidado com o caso das águas, por exemplo. Essa certificação exige um pouco. Exige, sim. O empreendimento todo é certificado não pelas construções, mas pelo empreendimento em si. Mas as construções vão ser instigadas a continuar dentro desse mesmo processo. Ele envolve também o tratamento com as pessoas, com os empregados, etc., ou não? Ele traz desenvolvimento. Na verdade, o empreendimento tem o grande significado de trazer tudo num lugar só, porque normalmente as pessoas saem dos seus bairros para irem ao centro da cidade. O que nós queremos? Que as pessoas fiquem nos bairros e que elas se desenvolvam ali, inclusive potencializam seus negócios ali. Isso traz desenvolvimento, facilidade para eles. Bom, nós falamos sobre a história da Richter Group. Como é que tu vês a situação hoje do setor da construção civil, da incorporação, da reorganização das cidades? O futuro, vamos falar um pouco do futuro, adivinhar um pouco o futuro. Né? Eu vejo que as políticas públicas hoje comprometem a nossa economia, né? Hoje o mercado imobiliário está bastante estagnado em função de que as pessoas se asseguram porque estão muito em dúvida do que vai acontecer. Mas o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, ele é cíclico e eu enxergo ele com muito bons olhos, principalmente olhando com o entendimento que a gente tem dos empreendimentos que a gente faz, né? Que são projetos voltados para as pessoas, elas estão mudando os hábitos, elas começam, como nós temos hoje, por exemplo, os coworkings, né? A gente já começa a entrar nos co-livings, as pessoas começam a otimizar os espaços. O que é coworking e co-living? O coworking é um espaço onde as empresas podem utilizar um mesmo espaço, conversando com diversas áreas diferentes. Né? Usam infraestrutura a mesma infraestrutura e cada um pode locar espaços, enfim. Já tem em Lajado? Já tem em Lajado também. E o co-living é idêntico a isso. Os prédios são construídos com peças menores e as pessoas que habitam esses lugares, elas passam a dividir esses espaços comuns. Né? Porque os espaços hoje são cada vez mais caros, a tendência é que a gente otimize os espaços e use espaços menores, não um espaço mais tão grande, e então já é uma das grandes tendências. Portanto, também. Há muito mais foco nos espaços coletivos do que propriamente no individual. Sim, né? e quando nós... Embora os apartamentos fiquem tão pequenos que às vezes para entrar na cozinha tem que entrar de ré para sair de frente, né? Nós ainda moramos numa cidade interiorana, né? Um pouco diferente, mas essa tendência também já vem para nós, claro, com peças daqui a pouco não tão pequenas como numa grande São Paulo, que hoje tem apartamentos com 15 metros quadrados. O que falta para os empresários, eles não ficarem demasiadamente dependentes do governo? Nós, por exemplo, já aprendemos a trabalhar com as nossas próprias pernas e sem muito se preocupar com eles. É evidente que a gente fica sempre ligado ao que acontece na política, mas se nós não arregaçarmos as mangas e trabalharmos e investirmos e prosperarmos, nós vamos ficar sempre esperando. E como o mercado é cíclico em todos os sentidos, quem está à frente vai colher frutos. Né? Porque tem gente que parou. Muitos. E quando voltar, digamos, a prosperidade, vamos chamar entre aspas, né? Quem investiu, quem se adiantou, tem vantagens, né? Sim, e o que tem acontecido que a gente sente no nosso mercado é de que as empresas, elas andam muitas vezes do jeito que a maré vai. Então, muitas vezes... impulsionadas por isso, acabam evoluindo, construindo, lançando empreendimentos e daqui a pouco, quando a crise chega, começa a apertar o sapato. E está num momento, e quem aproveitou esse momento dessa retração agora, quem aproveitou para se reestruturar, se reorganizar, repensar os seus negócios de forma muito organizada para enfrentar esse futuro de grandes mudanças que vem, vai ter prosperidade. Nós somos um lugar muito fértil, o nosso país é muito próspero. Está aí o recado do José Paulo Richter, que foi o nosso convidado de hoje, a quem agradecemos a presença aqui, se deslocando de Lajado, para contar a sua história, que é uma história muito importante, muito boa, que pode, inclusive, estimular que outros tenham essa visão positiva do futuro. Como, de modo especial, nós queremos agradecer a
a audiência desse programa, prometendo estar de volta sempre às segundas-feiras, às 11h30 da manhã. Muito obrigado e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.